Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos aprender a distinguir técnica de tecnologia. E vamos também conhecer quais são as etapas dessa tecnologia, o porquê que, de repente, a gente viu que as coisas evoluem com tanta rapidez, né? E, de repente, as coisas que a gente compra, elas se tornam obsoletas, né? Também com tanta rapidez. E a gente observa que isso ocorre a partir da década de 70, né? Por quê? Porque na década de 70 nós vamos vivenciar o que nós chamamos de revolução técnico-científica informacional, ou nós podemos ainda chamá-la de terceira revolução industrial. Né? Por que a terceira revolução industrial? Porque a primeira revolução industrial ela vai se dar ali em 1750, certo? Metade do século XVIII, e a gente vai observar que o grande impacto na sociedade vai ser exatamente quando a sociedade ela sai de atividades manufatureiras ou de atividades artesanais e elas ingressam, né, no modelo de produção industrial. Por que, que o impacto é grande? Porque a gente observa que quando a indústria surge, a primeira preocupação que os países, né, que se industrializam têm é exatamente de formar um mercado consumidor. Ora, se eu vou produzir em larga escala, então vou ter que ter quem compre a minha produção. Né? Bem diferente lá do formato da manufatura e do artesanato. Só para vocês terem ideia, as sociedades do século XVIII não eram todas pessoas que tinham condições de comprar roupas de cores. Né? É tanto que vocês observam, por exemplo, que ainda no século XVIII a tintura ainda era muito cara, né? Ou seja, usava roupas de cores os nobres. Né? A classe trabalhadora, que à época era predominantemente analfabeta, elas usavam roupa de algodão comum, ou seja, aquela roupa não tinha cores exatamente por elas não passarem por um processo de tingimento, porque elas ficariam mais caras. E a época também, lá no século XVIII, os nobres eles tinham seus alfaiates, né? Ou seja, eles se dirigiam, né, àquelas pessoas que faziam as suas roupas sobre medidas. Ou seja, a roupa, o vestuário, não era algo que era produzido em larga escala e que fosse acessível a toda a população, exatamente porque tinha um formato de artesanato, que artesanato é quando eu faço as coisas à mão. Né? Você observa que, inclusive, hoje o artesanato ele é caro. Por que, que ele é caro? Porque são poucas pessoas que produzem. Né? São poucas as pessoas ainda, certo, que conseguiram manter a cultura dos seus antepassados. Né? Anteriormente, não. Anteriormente, até para as pessoas terem acesso, certo, a roupas, elas faziam, né? Elas faziam o crochê, elas faziam o tricô para quê? Para elas terem acesso. Né? Não é porque elas não podiam comprar, então elas decidiam produzir. A partir do momento que aquilo se tornou-se acessível, que o vestuário se tornou-se acessível a toda a população, aí se perdeu o interesse da produção à mão, né, de fazer aquela produção artesanal. Então, hoje o artesanato ele acaba sendo valorizado, né, exatamente por isso, porque são poucas as pessoas que fazem. Hoje a gente tem uma produção industrial, né, tremenda. Inclusive, a indústria de vestiário, que a gente vai ver que o estado do Ceará, o nosso estado do Ceará se destaca bastante, é uma indústria que mais escraviza a mão de obra trabalhadora, né? Porque, inclusive, eles pagam, né, por peças produzidas. Mas isso não é uma discussão que eu posso fazer com vocês, que vocês ainda são muito imaturos ainda para alavancar essa discussão, certo? Então, o que é que nós temos que aprender aqui? Nós temos que aprender que, diante dessa revolução industrial, essas revoluções industriais, nós tivemos aqui um processo de técnica. Então, Germano, o que é que vai ser a técnica? Né? A técnica, pessoal, nada mais é do que um conjunto de conhecimentos, habilidades ou instrumentos organizados em métodos ou processos que são aplicados a realizar determinada atividade ou controlar as forças da natureza. Vou dar um exemplo típico. Né? Acredito aqui que a grande maioria de vocês são netos de agricultores. Né? Então, a gente observa que a agricultura praticada no Nordeste ainda é aquela agricultura rudimentar, né? Ou seja, a gente não vê maquinários, né? Os nossos agricultores não têm condições financeiras de comprar maquinários, então a gente ainda vê o uso da foice, da enxada, ou seja, a foice e a enxada é uma técnica, né? Por quê? Porque existe aquele instrumento que vai intermediar exatamente a modificação do meio natural. Então, ele está utilizando uma técnica. Aí você diz assim, vixe, Germano, mas eu não sabia que isso era técnica, porque isso parece ser tão arcaico,
né? Parece ser tão antigo, mas é uma técnica. Por quê? Porque está exatamente auxiliando o homem a, a exercer o seu trabalho, a exercer aquela modificação que ele queria. Já, mano, existem técnicas modernas? Lógico que existe. As técnicas que também elas captam, certo? A possibilidade, né? Por exemplo, de se fazer um software. Só que aí, quando eu falo de técnicas modernas, eu estou falando de tecnologia, né? Quando eu consigo trazer modernidade a essa técnica, e essa técnica ela consegue se modificar e consegue se adequar, né, com muita rapidez a modificações, eu até estou sendo repetitiva, mas é exatamente isso, certo? Ela se torna em tecnologia. De repente, eu ainda sou da geração que ninguém tinha celular. Na idade de vocês, nós não tínhamos celulares, né? Eu estou com 39 anos, vocês são bem mais jovens do que eu, né? Quando meu pai comprou o primeiro celular, eu acho que ele pesava quase o tanto que um tijolo pesa, né? Ele era grande, e era caríssimo, né? Não era todo mundo que tinha acesso, né? Então a gente vai observar que eu não sou tão velha também, né? Ou seja, quando meu pai adquiriu o primeiro celular, eu já estava cursando faculdade, eu já tinha aproximadamente uns 20 anos de idade. Então, ou seja, para mim comprar meu primeiro celular já foi bem diferente do celular do meu pai, mas o meu primeiro celular, se eu fosse usar hoje, eu não conseguia nem dar aula a vocês, né? Que era um Nokia 566, né? Ele só fazia, a única coisa que ele fazia era ligação e mandar mensagem. Né? E como eu era estudante, não tinha dinheiro para botar crédito, né? Eu não mandava mensagem, não mandava torpedo, né? Porque as mensagens eram 50 centavos, eu me lembro demais. Era 50 centavos cada mensagem enviada. Né? Então, se eu precisasse de mandar muitas mensagens, aí não dava o dinheiro, não dava para pagar os créditos. Aliás, não dava para estar mantendo o celular com crédito o mês todo. Hoje, não. Celular com Wi-Fi, quando eu comprei meu aparelho, nem existia. Né? Então, olha a velocidade, né, que as tecnologias da comunicação, que a gente está falando agora nesse momento das tecnologias da comunicação, olha a velocidade como elas evoluíram. Né? Então, vamos trabalhar aqui o conceito de tecnologia. A gente trabalhou o conceito de técnica. A gente disse que técnica é o conjunto de conhecimentos. Nesse conhecimento, eu posso simplesmente criar uma ferramenta que me auxilie naquele trabalho. Isso é técnica, eu estou utilizando uma técnica, mas eu posso estar utilizando uma técnica moderna, que aí eu chamo ela de tecnologia. Então, a tecnologia ela vai ser entendida como um conjunto dos princípios que orienta a criação das técnicas, né? Desenvolvidas por uma sociedade. É o resultado da ampliação do conhecimento. Olha só, é o resultado da ampliação do conhecimento científico e da ciência moderna. Então, ou seja, quando eu coloco modernidade, quando eu coloco quando eu coloco conhecimento científico aqui nessa técnica, eu transformo ela em tecnologia. Só existe a tecnologia da informação? Negativo. Vamos lá. Eu acabei de falar aqui que vocês são netos de agricultores, a grande maioria, que os avós de vocês talvez ainda usem a foice e a enxada, certo? Mas nós temos na região sul e na região sudeste, até mesmo no nordeste, pessoas que utilizam sementes híbridas, né? Ou sementes transgênicas, ou seja, aquelas sementes que passaram por modificação genética. Né? De repente eu consigo produzir, o agricultor consegue produzir, se ele conseguir comprar, né, melancia sem semente. Né? Então, ou seja, a tecnologia ela também chegou nos meios de produção, né, ligada à agricultura e à pecuária. Né? Quando eu falo de melhoramento de animais para que eles resistam a ambientes mais secos, né, ambientes mais ríspidos, eu estou falando também do uso da tecnologia na produção animal. Quando eu falo, por exemplo, da cura de algumas doenças que antes eram incuráveis, né, o câncer hoje tem tratamento, muito embora ele não tenha cura, né, em muitas situações. Mas como é que eu consigo diagnosticar o câncer e como é que eu consigo tratar o câncer e muitas vezes continuar vivendo naquele tratamento? Né? Porque hoje a tecnologia ela auxiliou tanto a medicina que, inclusive, a gente consegue decifrar o DNA humano. Né? Então, a tecnologia ela tem também seus diversos pontos positivos. Mas, Germana, ela tem pontos negativos, como tudo na vida, né? Se tem também os pontos negativos. E qual é o lado negativo da tecnologia? O lado negativo da tecnologia é que nem todos vão ter acesso. O primeiro lado negativo vai ser esse. Eu sei que ela existe,
certo? Mas eu não vou ter dinheiro para ter acesso a essa tecnologia. E é exatamente aí onde a gente vai classificar os países em centrais, que são aqueles produtores de tecnologia, e em países periféricos, que são aqueles que apenas compram tecnologia, né? Então, o que é que a gente observa? A gente vai observar que existe ainda muitos países do mundo que as pessoas não conseguem ter um smartphone, né? Mas elas sabem que existe. Elas sabem que existe o avanço da medicina, mas muitos não conseguem ter acesso a esse avanço da medicina. Então, elas sabem que existem programas específicos para desenvolver ali determinadas atividades econômicas, mas muitos não conseguem ter acesso. E o outro lado negativo da tecnologia é que ela acaba excluindo, né? Eu acabei de dizer, né, que por não ter, alguns não têm acesso e ela acaba também excluindo. Excluindo como, Germana? Por exemplo, a tecnologia ela substitui a mão de obra humana. Vocês querem um exemplo? É, há algumas décadas atrás, você entrava numa agência bancária e você tinha 5 ou 6 pessoas para fazer atendimento a você, certo? Qualquer tipo de atendimento, tinha lá 5 ou 6 pessoas. Hoje, essas 5 ou 6 pessoas elas foram substituídas por 5 ou 6 caixas eletrônicos, né? E eu estou falando exatamente da atividade bancária, certo? Então, foram 5 ou 6 pessoas que ficaram desempregadas. E, geralmente, pessoas que trabalham em banco são pessoas que passaram em concurso público, pessoas que têm escolaridade, ou seja, geralmente essas pessoas não vão ter tanta dificuldade de reingressar no mercado de trabalho, né, em outra atividade. Mas vocês imaginem aí que, de repente, no meio rural, né, como existiu aqui no Nordeste brasileiro, né, ali na zona da mata, né, na zona da mata canavieira, eles começaram a substituir a mão de obra humana por máquinas. Quem era que fazia o corte da cana? Eram os boias frias. Né? Quem é que faz os cortes da cana hoje? Hoje quem faz são as máquinas. Aí só que os boias frias, eles não têm escolaridade. Aí é o grande problema da tecnologia. Ou seja, a gente conseguiu modernizar o campo, mas a gente também demitiu, certo, um quantitativo de mão de obra, onde essa mão de obra, exatamente por não ser uma mão de obra qualificada, escolarizada, certo? Elas não vão conseguir reingressar novamente no mercado de trabalho. Então, a tecnologia, ela acirra as desigualdades sociais, certo? Ela aumenta de forma considerável as desigualdades sociais, exatamente a partir do momento que ela exclui parte da população. Eu espero que eu tenha deixado isso claro. Ficou claro, pessoal? Pode levantar o dedinho assim, ó, se tiver ficado, viu? Se não quiserem falar. Aí aqui ele vai falar um pouco, né, que as músicas, além delas precisarem de tecnologia para serem produzidas, elas também retratam em suas letras tecnologia. Inclusive, eu não vou reproduzir essa música para vocês, mas eu vou, porque inclusive vocês talvez nem conheçam, que a juventude de hoje em dia tem a mania de não conhecer o bom da música brasileira, né? Hoje em dia as pessoas se limitam muito a escutar apenas o forró, apenas o funk, mas eu posso até dizer assim, se restringem de conhecer a MPB, né, que é a música popular brasileira, se restringem de conhecer o pop rock, né, e tem uma cantora chamada de Pitty, que eu tenho certeza, se eu perguntar para vocês se vocês conhecem, a grande maioria vão dizer que não, né, onde ela canta essa canção Admirável Chip Novo. Aí, quando a gente fala admirável chip novo, se hoje você compra um chip de celular, um chip para colocar no seu aparelho celular, para permitir que você faça ligações, né? Ou então, pelo menos para você usar aquele chip para botar crédito de 6 em 6 meses, porque as ligações hoje se faz até via WhatsApp, né? Então, ou seja, aquele chip você vai observar que ele tem um tamanho específico exatamente para aquelas pessoas que não conseguem utilizar o smartphone, mas ele vai ser todo fragmentado até chegar no nanochip, né, que é o menor tamanho. E aquela evolução ocorreu com muita rapidez. E a Pitty, ela descreve essa revolução tecnológica, né? E ela diz que essa revolução tecnológica ela se deu de forma muito rápida, mas também houve muitos erros, né? E a humanidade sofre com esses erros decorrentes, né? De muitas vezes a gente também não saber manusear essa tecnologia, né? Essas tecnologias, pessoal, elas propiciaram um avanço tecnológico nos países do mundo. Como eu disse a vocês, tem países que são produtores de tecnologia, tem países que fazem um investimento maciço em ciência,
O Brasil, a gente acompanhou de forma muito triste, né? Inclusive ser cortado das universidades, né? As bolsas de pesquisa, de iniciação científica. Então, Germana, por que é triste essa notícia? Porque o Brasil deixa de produzir pesquisa, né? Quem é que produz pesquisa? É quem está dentro das universidades, né? Então, quem está dentro das universidades está lá estudando, produzindo pesquisa, exatamente para poder saber como é que a gente vai produzir uma vacina para a gente sair dessa pandemia, né? Uma vacina que tenha 100% de eficácia. E isso é feito pelos cientistas. É uma pena que hoje a gente vivencia no mundo, né, tanta ignorância que até a ciência as pessoas aprenderam a questionar, né, e a duvidar da mesma. Então, aqui o avanço tecnológico, né, ele vai propiciar, né, o desenvolvimento econômico dos países e ele vai propiciar também, como eu disse a vocês agora há pouco, o aumento das desigualdades sociais. Ou seja, a gente vai observar que esse avanço tecnológico, ele encurtou o mundo. Como assim, Germana? Encurtou o mundo? Quer dizer que o mundo diminuiu o tamanho? Não, de forma alguma. Né? As porções continentais, elas continuam no mesmo tamanho. Mas se eu for pensar, por exemplo, na década de 80, na década de 90, até no ano 2000, certo? As pessoas não tinham acesso à informação, certo? No momento em que aquilo ali estava ocorrendo. Né? A informação não chegava para a gente a tempo real. Eu acabei de citar aqui vários exemplos onde a gente não podia fazer uma ligação por WhatsApp. O WhatsApp é algo da geração de vocês, né? Não é algo da minha geração quando a minha geração era jovem. Então, ou seja, esses avanços tecnológicos propiciaram o quê? Propiciaram que, de repente, eu estou aqui numa Democrata em Santa Quitéria, né? O gerente da Democrata está se comunicando em tempo real com um cara que está lá em São Paulo também na indústria da Democrata e ele está sabendo quantos pares de sapato está sendo produzido na indústria daqui, quais os modelos que está sendo produzido na indústria daqui e se a produção daqui pode ser encaminhada para lá para ser vendida para fora, né? Para fora do país. Então, ou seja, e o cara pode até, se quiser fazer a comunicação daqui de Santa Quitéria, né, para a França, para a Itália, ele faz, desde que ele tenha, né, o domínio do idioma. E se não tiver o domínio do idioma e tiver um software que faça a tradução, ele consegue se comunicar do mesmo jeito. Então, só para vocês terem ideia aí, certo, o quanto esse avanço tecnológico, ele propiciou, certo, a integração econômica, né? E ele propiciando a integração econômica, de repente a gente consegue comprar produto chinês. Poxa, eu não consigo comprar um Apple, né? Uma pulseira da Apple, aquela que marca os meus batimentos cardíacos, o oxigênio lá de saturação no R$ 2.000 o sangue. valor dela. Pois é, mas eu consigo comprar uma chinesa que faz faz as mesmas funções dela, não precisa nem ser uma Xiaomi, né? Por R$ 150 ou R$ 170, a única coisa talvez que não vá ser tão eficiente como a da Apple é exatamente o tempo de durabilidade da bateria. E outro dia eu acho que eu estava até discutindo isso com vocês, quando a gente discutia aí a Xiaomi, que é uma indústria chinesa, certo? E a Apple, né? E a Apple já se sente ameaçada pela Xiaomi, né? Porque a Xiaomi consegue vender produtos não na mesma qualidade da Apple, lógico, mas consegue colocar produtos que concorrem com os produtos da Apple, né? Por exemplo, o celular que eu uso é um Moto G7 e o meu celular não pega 5G. Hoje, qualquer celular que você compra da Xiaomi, ele pega 5G, né? Você consegue fazer a conexão 5G. Ou seja, a indústria nacional ainda não conseguiu, né, englobar isso no que elas montam, né, as montadoras nacionais. Então, quando eu estou falando de multinacionais, né, aqui eu falei exatamente dessa dinâmica econômica propiciada, né, pelo avanço da tecnologia, né, que também propicia avanços econômicos. Então, quando eu estou falando das multinacionais, olha só, multi, né, dá a ideia errônea que ela pertence às várias nacionalidades. Né? Mas quando eu estou falando de multinacionais, é porque essa indústria aqui, ou essa empresa, que eu não estou falando de indústria, eu estou falando de empresa, ela simplesmente existe em vários territórios mundiais. Um exemplo de multinacional, Germana, a Coca-Cola. Um exemplo de multinacional, a Fiat. Um exemplo de multinacional, a HP, certo? Então, a gente observa que são empresas brasileiras? Não. Nenhuma dessas que eu citei são empresas brasileiras. Mas todas essas empresas existem no território brasileiro. Né? E os produtos dela eu encontro facilmente no mercado brasileiro. Né? Ou seja, hoje se utiliza muito o termo transnacional. Mas o livro de vocês ainda traz esse termo multinacional.
Por que que se usa o termo transnacional? Porque quando eu falo de transnacional, eu estou falando de uma empresa que ela tem, né, filiais em várias partes do mundo, mas a sua matriz está lá no seu país de origem, mas ela tem filiais em várias partes do mundo. Não dá aquela ideia errônea, né, de de várias nacionalidades. Né? Então, ele até coloca aqui o conceito de multinacional, né, que é uma empresa que tem sede, né, a matriz, em um país, né, ou seja, ela pertence a um país e ela vai ter filiais, fabris em vários outros países, inclusive, por exemplo, né, falei aqui da Motorola. A Motorola não é uma empresa brasileira. A, a Motorola fabrica a tecnologia do celular, do aparelho, e ela manda as peças para o Brasil montar. Né? Por quê? Porque é mais barato se montar um aparelho celular no Brasil do que se montar lá onde eles produzem a tecnologia. Tá entendendo? Então, ou seja, a mão de obra brasileira acaba se tornando mais barata, assim como a mão de obra mexicana é mais barata e nós vamos ter lá nós vamos ter as maquiladoras, né, no México, quando a gente fala dessas empresas estadunidenses, está no território mexicano. E aqui eu estou falando das multinacionais que vão ter várias filiais, né, e que muitas vezes essas filiais apenas montam a tecnologia produzida na sua empresa matriz. Né? Então, aqui, só para vocês terem ideia, a industrialização, o avanço tecnológico, né? Eu falei a industrialização aí do século XVIII, né? Mas esse avanço tecnológico, ele propiciou, né? Impulsionou ainda mais a industrialização, né? Principalmente nos países pobres, que vivenciam industrialização de forma tardia. Né? O nosso país é um país em desenvolvimento, mas hoje nós nos encontramos ainda em plena segunda revolução industrial, nós não vivenciamos ainda a terceira revolução industrial, certo? A gente vivenciou a primeira revolução industrial com 100 anos de atraso, a segunda revolução industrial com 50 anos de atraso, e o Brasil ainda não conseguiu ingressar na terceira revolução industrial. E olha que no mundo a gente já fala da indústria 4.0. Né? Então é importante a gente colocar isso. Então, quando ele coloca aqui, olha, que essas multinacionais elas aumentam, né, a industrialização nos países pobres, contribuindo para o processo de urbanização. E isso é um problema nos países pobres, porque esse processo de urbanização ele não se dá de forma planejada, ele se dá de forma bastante rápida, certo? E fazendo com que ocorra o inchaço das periferias, ou seja, o inchaço das favelas. Se a gente olhar para o nosso... Eu sei que é difícil vocês entenderem o que é uma área periférica, para quem nasceu e se criou em Santa Quitéria. Né? Eu sei que é difícil vocês imaginarem uma favela como a Rocinha, certo? Como o Eu Morro do sei como é que é essa. Alemão, certo? Então, assim, porque no nosso município nós não temos, né? Então, assim, mas a gente já consegue visualizar a divisão do nosso município, o recorte do nosso município entre aqueles bairros que conseguem comprar tecnologia e os que não conseguem comprar tecnologia. Né? Nós temos também as áreas periféricas. E quando a gente fala das áreas periféricas, aquelas áreas que ficam distantes do centro. Né? Quando eu estou falando de urbanização. Quando eu falo da periferia industrial, eu estou falando daqueles países que estão distantes da produção, né, de tecnologias. Então, aqui, pessoal, essa instalação de multinacional nos países pobres, eles aceleram o processo de urbanização. Né? E automaticamente a tecnologia chegando vai ter a questão do desemprego estrutural. Essa questão do desemprego estrutural a gente aprende lá no ensino médio. Né? Mas o desemprego estrutural é porque houve o que houve a revolução tecnológica e a tecnologia foi substituindo, né, a mão de obra humana exatamente por máquinas ou por softwares. Né? Então, esse avanço tecnológico também faz com que aconteça o aumento do desemprego. Né? E também esse aumento do desemprego não é só na cidade, como eu falei, ele também ocorre no campo. Né? Então, a instalação das multinacionais, isso está no livro de vocês, né, ela também gera uma falsa impressão de desenvolvimento local, né, porque ela também vai gerar desemprego em parte da população. Né? Então, ela gera uma falsa impressão de desenvolvimento local, uma vez que grande parte dos lucros obtidos pelas filiais, que estão localizados nos países pobres, eles se destinam aos países de origem dessa empresa. Né? Ou seja, a gente compra os produtos, a gente dá lucro a essas empresas o lucro vai exatamente para a matriz. Mas, Germana, elas não dão nada de benefício a gente? Sim, pessoal, eles geram empregos. Né? Então, a gente já pode dizer que a geração de emprego é um ponto positivo.
E aí a gente vai observar que essas empresas, essas multinacionais, elas são empresas privadas, né? E que elas precisam também de investimento em pesquisa e em desenvolvimento. É tanto que essas empresas privadas, elas são oriundas de nações desenvolvidas, onde essas nações desenvolvidas investem maciçamente em pesquisa e em desenvolvimento. Exemplo, quando a gente fala, eu falei da Apple agora, né? A Apple é de onde? Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, só para vocês terem ideia, a região industrial dos Estados Unidos ela é extremamente planejada, certo? Onde fica lá a Microsoft, onde fica a Apple, onde fica o pessoal da Google, certo? Eles estão tudo ali no entorno do Vale do Silício. Por que no entorno do Vale do Silício? Porque o Vale do Silício é uma região onde ela vai ser rica em matéria-prima para produzir, né, placas, para produzir chips, e automaticamente ali eu vou encontrar também as principais universidades onde elas vão estar produzindo software, onde vão estar produzindo pesquisa, né, para estar aprimorando, né, esses meios de telecomunicações, né, esses softwares. E também para estar aprimorando a medicina, né, para estar aprimorando outros campos também, certo, que possam ser beneficiados com a tecnologia. Uma desvantagem da gente não produzir tecnologia, dos países pobres não produzir tecnologia, é exatamente a gente comprar essas tecnologias por um preço bem mais elevado. O Emanuel acabou de dizer aí, Germana, aquela pulseirinha da Apple, ela custa 2.000 e tantos reais, né? Apesar da gente comprar uma chinesa por cento e pouco, mas ela custa 2.000 e tantos reais. Se ela fosse produzida no Brasil, será que ela custaria tanto? Né? Possivelmente não. Por que ela chega no Brasil com um preço tão elevado? Porque não foi a gente que produziu a tecnologia. Nos Estados Unidos, eles compram por um preço muito mais barato, viu, Emanuel? Nos Estados Unidos, aquela pulseira, o O estadunidense... dólar lá é muito valorizado. Exatamente por isso. Pronto, você chegou no ponto X. A nossa moeda, por ela ser mais desvalorizada do que o dólar, certo? Quanto mais valorizado o dólar for, mais caro se tornam as tecnologias para a gente, certo? Porque, por exemplo, quanto mais caro o dólar ficar, a gente viu na aula passada que o dólar estava em torno de 5,75, né? Oi. Uma coisa que é muito barata lá nos Estados Unidos para qualidade é muito cara aqui no Brasil é os videogames. Os videogames, os smartphones, né? Porque eles produzem, tá entendendo? Então, por eles produzirem, eles conseguem comprar com O um preço dólar mais está acessível. R$ 5,66. Olha aí. Né? Então, para a gente, as coisas acabam chegando de forma muito cara. Então, pessoal, olha, só para a gente concluir a aula de hoje, que o Zoom já me avisou aqui que a nossa aula está terminando, passou muito rápido, né? Então, aqui, ó, nós temos, né, as exportações de produtos de alta tecnologia em bilhões de dólares. Mas antes da aula concluir, eu gostaria de fazer a leitura desse mapa com vocês. Olha aqui, pessoal. Aqui nós temos a exportação de produtos de alta tecnologia em bilhões de dólares, né? Aí aqui nós temos acima de 126,32 bilhões de dólares. Aqui nós estamos falando de bilhões de dólares. E aí aqui a gente consegue ver essa distribuição. Aqui sem dados. Aqui ele está falando de exportação. Ele está falando de quê? Dos países que vendem tecnologia. Vocês sabem que país é esse? Estados Unidos. Isso, exatamente. Né? Aqui, pessoal, ó, se produz tecnologia. Olha o tanto que ele fatura com venda de tecnologia. Tá entendendo? Aí aqui a gente vai ter Europa, né? Aqui a gente vai ter a Ásia, né? Então a gente vai observar, por exemplo, na Ásia nós vamos ter os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, nós temos a China, que são países emergentes, mas que são países produtores de tecnologia. E nós temos o Japão, que é um produtor de tecnologia, é um país desenvolvido, né? Então, a gente conclui a aula de hoje com análise desse mapa, tá bom, pessoal? Então, tchau e até a próxima. Tchau. Tchau.